Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área de saúde. Para essa conversa a gente trouxe a Gedre Brajato, que é a nossa advogada da área de societário. Gedre, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Luciana, é um prazer estar aqui. Legal. Gedre, conta um pouquinho para a gente o que são essas grandes transformações que a gente está vendo aí na área de saúde, né? A gente está vendo uma era de transformação impulsionada um pouco pela tecnologia e em quase todos os setores da economia estão surgindo novos modelos de negócio. Na área de saúde especificamente, qual que é a grande mudança que você está vendo? Olha, Luciana, o que a gente vê nos últimos anos na área de saúde é a verticalização dos serviços. Por quê? Porque os custos das grandes operadoras, elas aumentaram muito, né, nos últimos anos em função dos reajustes que a ANS permitiu entre os planos individuais e os planos empresariais. Então, o que aconteceu lá atrás? Os planos individuais não podem mais ter reajuste acima da inflação médica. Então, isso fez com que essas carteiras se tornassem inviáveis para as operadoras de saúde. O que é inflação médica? É o custo que as operadoras têm na cadeia, ou seja, insumos, consultas, exames de laboratório. É tipo o índice da inflação o índice da medicina. Isso. E é esse índice que baseava os reajustes dos planos, né? Então, a ANS não permite mais que planos individuais tenham reajuste acima e, por outro lado, os planos empresariais, hoje em dia, eles podem ter reajuste livre. Isso criou um desbalanceamento no sistema, por óbvio. O índice é ajustado de acordo com a inflação médica, ele não deveria servir o suficiente para cobrir a mudança de custo do plano de saúde? O grande problema foi o seguinte: com a crise, os planos empresariais também encolheram. Então, o que aconteceu? As operadoras perderam volume, né? Isso impactou no setor, e aí as empresas que atuam no varejo, por exemplo, Qualicorp, né? A Qualicorp, ela cresceu muito vendendo planos coletivos. Que são planos coletivos por adesão? Quando você tem uma entidade de classe, ela representa a entidade de classe, e aí ela negocia com as operadoras preços especiais. Então, esta modalidade de planos empresariais, elas perderam um pouco a força. Por quê? Porque as empresas também perderam empregados, enfim, isso deu uma movimentada nessa categoria. E os planos coletivos por adesão passaram a ter uma representatividade maior. E aí, dentro desse pano de fundo, a gente pode destacar que as operadoras, então, começaram a verticalizar. E o que é isso? Você cria a sua própria rede de hospitais, você você tem a sua rede de laboratórios, tá? Então, você trabalha no custo. O que as grandes operadoras estão fazendo agora? Negócio preço fechado, tá? Ou preço por dia da internação. Então, ela sabe exatamente o que ela vai gastar com aquele paciente. E isso melhora o custo, tá? Então, isso é uma tendência, assim como a verticalização. Agora, quando você pensa na classe A, né, os usuários que exigem um hospital de grife, por exemplo, quero ir no Einstein, quero ir no Sírio. Então, esse sistema da verticalização, ela não tem tanta aderência. Entendi. Tá? Uma contrapartida como os hospitais, então, entra nessa linha do custo, eles também perderam um pouco de receita. E eles também estão com uma capacidade ociosa. Talvez a gente esteja vivendo aí Não, esse mercado ele está se movimentando bastante. Como eu acompanho bastante, a gente atua bastante nesse setor de saúde aqui no escritório, eu vejo que os movimentos são relevantes e, assim, a gente não tem um panorama lá na frente o que vai acontecer. Mas eu sou uma otimista, eu acho que quem vai sair ganhando somos nós, usuários. Por quê? Porque eles precisam otimizar
custos, mas eles precisam também investir em tecnologia. Assim, isso é uma coisa que é minha curiosidade, né? Dizem que já nasceu o ser humano que vai viver 150 anos, né? E, de novo, a gente está falando muito em avanço na medicina. Você acha que esse avanço tecnológico que vai fazer a gente viver mais de 100 anos vai estar acessível para qualquer um? Ou só para uma camada da sociedade que vai ter dinheiro para pagar essa medicina de ponta? Olha, eu acredito que marginalmente todos nós iremos nos beneficiar da tecnologia em si, tá? Por quê? Porque ela está muito atrelada à própria gestão do sistema de saúde. Então, hoje, você tem, sim, investimentos em tecnologia, não só relacionados diretamente à medicina, mas principalmente relacionados à gestão dos hospitais, gestão de toda a cadeia. Então, quando você pega o setor de medicina diagnóstica, por exemplo, você tem uma tendência hoje em dia a não trabalhar só na consequência, tá? Mas sim na causa. Então, e como se faz isso? Investindo em genética, por exemplo, né? Investindo em tecnologia que possa, sim, melhorar o sistema como um todo. E a gente falou um pouquinho dessa questão de plano de saúde que se tornou um pouco inviável, está tendo que rever modelo e tal, mas também teve uma questão do plano de saúde travar um pouco de batalha judicial com seus clientes para ver quem que ia conseguir ter mais direito, né? Essa história de, por um lado, a ANS dizer o que estava incluído, o que não estava incluído, e aí o consumidor, independente do que era a regra, ir lá no judiciário e exigir alguma coisa que estava fora. O que muda um pouco nessa relação e o que você acha que pode ser alterado para que todo mundo saia ganhando? Porque no final você paga por uma coisa, exige outra, muda a relação. Como é que a gente pode equilibrar essa relação aí? Essa época em que a gente percebeu que os consumidores buscavam aí direitos em medidas judiciais, internações especialmente, tratamentos mais caros, oncologia, é claro, a gente como consumidor, a gente pretende que o nosso convênio cubra toda a gama de serviços, né? E muitas vezes a gente não presta atenção nas limitações. Por outro lado, tem a questão das operadoras também, que praticamente abre a porta aí para uma inviabilidade da própria carteira, né? O que eu acho que a ANS deveria, na verdade, focar é numa regulação não só voltada para reajustes, mas uma regulação que fosse um pouco mais flexível no sentido de você criar planos, regular o setor de forma a deixar mais claro, né, e vários modelos, né, para que a gente possa, de fato, saber o que a gente está usando e, por outro lado, não onerar de forma a atrapalhar toda a cadeia. Né? Porque se a gente só olha pelo lado do consumidor ou se a gente só olha pelo lado da operadora, ninguém sai ganhando. Mas teve uma tentativa agora, né, de colocar de volta os planos só para hospital, e aí vem a imprensa e faz um auê dizendo que horror, planos que não cobrem tudo. Eu adoraria ter um plano só para hospital, né? Eu tenho muitos amigos que só fazem plano para hospital. Exatamente. E médicos, inclusive, porque você muitas vezes tem um plano de saúde e não quer ser consultado por um determinado médico, você paga a sua consulta e, na verdade, quer ter um plano hospitalar. As clínicas populares, Doutor Consulta, Doutor 123, várias empresas atuando agora num nicho de mercado que ficou ali sem pai nem mãe. Então, quando você vai para uma empresa popular, por uma clínica popular, você consegue um ticket médio de consulta a R$100 e descontos nos exames de laboratório, que podem chegar até 80%. Então, muitas vezes, e eu vivo isso na prática, né, com as pessoas que eu convivo, enfim, tem funcionado, né? A pessoa não vai ao SUS, vai a uma clínica dessa natureza e depois faz os exames a um custo menor. Então, teve aí um aumento, né? Tem fundos de investimento nesse setor, o pessoal está olhando para isso, porque é importante, né?
Se isso vai crescer muito, também a gente não tem esse indicador, mas foi preenchido. E eu acredito que isso traz um benefício para a população também. Outra coisa que eu estou ouvindo falar que é uma tendência, é algo que parece que já existe fora, é de acoplar pequenas clínicas de clínica geral na farmácia. Então, eu sei que aqui não é permitido ter o médico na farmácia, mas assim, você abre uma portinha ao lado, parece que grandes redes dos Estados Unidos já têm uma coisa meio casada, assim. Então, o mercado de saúde está cheio de novidades, assim, né? E é engraçado que nos Estados Unidos, por exemplo, estava vendo umas estatísticas, lá, por exemplo, um hospital ser viável economicamente, ele tem que ter, em média, 160 leitos, tá? Quando você pega os números do Brasil, nós temos, em média, 67 leitos por hospital. Tá? A gente acha que todos os hospitais são grandes, não. Então, o que acontece com isso? Você fica com uma dificuldade de investir em tecnologia. Você não consegue rodar a sua operação. Então, é um setor também que você vê um retorno alto em grandes unidades. Tá? É um setor menos regulado do que os demais, mas também os investidores ficam com essa questão assim, 67 leitos, uma média, é baixo, né? Para você ter lá, esperar o retorno em cima do investimento que você fez. E aí, como é que estão as aquisições no setor? Olha, Luciana, está bem aquecido, tá? Especialmente o que a gente acompanha muito aqui no escritório é o setor de medicina diagnóstica. Esse setor cresce lateralmente, mediante aquisições em praças menores, né? Então, o que a gente vê é isso, é uma consolidação de mercado por meio de aquisições. E geralmente essas empresas são empresas familiares, tá? Dessas cidades, onde o médico, geralmente médico, conhece a região, tem entrada e prefere fazer aí ou uma aquisição 100% ou uma aquisição de percentual menor, né? Continua no negócio e vê aí um retorno em cima do investimento que fez lá quando criou o laboratório. Entendi. Né? Bom, Gedri, obrigada por aceitar nosso convite. E outro dia a gente volta para falar de outros assuntos na área de saúde, que são, eu brinco que são os dois mercados que estão mais aquecidos no Brasil, né? Saúde e educação. O Brasil velho e o Brasil novo. Precisamos cuidar da saúde dos velhinhos e educar os novinhos, não é isso? Mesmo. E semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma nova entrevista para você. E para assistir todos os nossos vídeos, é só acessar o nosso canal no YouTube.